Oi, Maron. Ai, agora eu consigo falar rapidinho. Enquanto vocês estão entrando, eu consigo. Oi, Albinha. Oi, Maron. Ai, que legal vocês aqui. Essa live, gente, era pra ser na página do Ogito, que é ele que me convidou pra fazer. Só que a gente ia fazer ela no sábado, deu um problema. Aí a gente marcou pra hoje. E aí a gente tentou entrar com o dele, não deu. Aí eu tô entrando pelo meu. E é isso aí. Ó, o Ogito entrou. Oi, Fabrício. Cadê a amiguinha? Ai, meu Deus, como é que eu. Peraí. Peraí, que eu sou nova nisso aqui, tá, gente? Aí eu nunca sei como que eu faço as coisas. Vai, tô te aguardando, Dito. Oi, Ai, menino, por um momento deu um medão de dar aquela treta de novo. tranquilo. Vamos enrolar pra galera ir entrando, né? Que É, aí é, Aline! vai falando oi pro Eu tava povo que eu vou conversando bebendo com o água. povo. Eu tava conversando com. Aí tem uma galerinha aqui que eu não conheço, que são os seus, mas prazer, que agora é nosso. Uhum. Fabrício. Ó, tem uma galera aí que era da Jocum. Você estava falando mal da Jocum, é, né? Aí, ó. Aline Oi, Dantas, Pri! Maronildo, Albinha, Ah, a Cris, o inimigo oi, voltou. Pri. A Pri. Aqui, eu acho que você. Oi, Brian. Eu acho que O você tem que fazer Brian. uma live com a Priscila só para você perguntar para ela como que era a Priscilinha, porque ela tá aqui no coração dela. E você vai ter que fazer essa pergunta para ela, que se ela não vai. Tipo, é por isso que essa live não deu certo. Quinta-feira a gente vai fazer uma, e aí eu vou perguntar para ela. Nós Isso, vamos falar pergunta sobre para projetos sociais, mas aí do nada eu vou falar assim, Priscila, como que era a sua infância? Eu não vou responder. Ai, gente. O Brian também, mano, é tudo nosso. Cara, até Não, olha lembrei o da música Brian. do Emicida, tudo que nós tem é nós. Depois ouve aí, Brian, é nós, mano. Tudo que nós tem é nós. Alguns se Rafa. salvam ainda na Jocum, o Maronildo falando aí, ó. Alguns sempre se salvam em todos os lugares, eu acho. Até na Jocum, cadeira, sacanagem. Ai, A, vou falar para a, você. tem uma Ó, galera que eu não conheço, não. Só deixa eu ver que eu não conheço aqui, ó. Ah, quer dizer, que eu acho que não conheço, né? A Aline Dantas, eu não lembro, se bem que esse lá nome de não é Vitória. estranho. Ela é lá de Vitória, eu acho. Eu trabalhei com ela, ela é professora de skate lá na fundação, onde eu trabalhei lá em Vitória, da Praia do Canto. Ela é da Ah, igreja da Pri do Rodo. então talvez. Oi, Aline, se por acaso a gente já foi apresentado, a Lili sabe, todos aqui também, que eu tenho dificuldades cerebrais. Então, o Fabrício Souza, prazer, mano. E a galerinha tá aí. Que Show de bola. legal, gente. A Rúbia é missionária também, mano, da PMT. Ela é mais zica que nós, mano, da PMT, cara, pense. Chique demais. A gente se conheceu lá em Montevideo, no Uruguai. Coisa boa. A Flávia Fernanda, Saúde Integral. Ó, Viu? chique demais. Mas então, acho que a gente pode continuar, né? Vamos lá. Pode. Lili, eu queria te perguntar, propor, né? Sei lá o que, que é isso. Se é uma pergunta, eu não sei ainda. Mas é sobre as pessoas que enfrentam desde muito tempo um discurso de ódio, né? Então vamos pensar, por exemplo, no George Floyd, que é aquele rapaz negro lá dos Estados Unidos que foi sufocado, né? E que depois estourou todas as manifestações e tudo mais. É complicado porque, assim, são muitos e muitos anos assistindo uma espécie de chacina, né? Não, uma espécie não, uma chacina do povo negro. Muito racismo, preconceitos e essas coisas todas. E isso vai criando dentro das pessoas, muitas vezes, um instinto, né, de raiva, né, Sim. rage against the machine mesmo assim, né, o ódio contra a máquina, né, essa máquina racista, a máquina, sistemas e tudo mais. E é muito mais fácil a gente criar raivas, né, ódios por conta de tanta dor,
de tanto discurso de ódio, é muito mais fácil do que a gente criar uma sociologia do afeto. O afeto é muito mais difícil que o ódio, né? Sim. Porque o ódio parece que brota na gente. E o afeto parece que tem a ver com uma construção da gente também, né? Tem a ver com aquele desejo meu, não, eu vou na contramão. É meio aquele Martin Luther King, assim, né? Que é, pô, os caras estão cuspindo, os caras estão batendo e ele tá falando, gente, pô, vamos lidar com afeto. Cara, eu sou descendente de italiano, assim, confesso que é uma das coisas que eu sofro, assim, que é, na hora, descontar o tapa com um afeto, né? Depois que passa um tempo, que eu sento, que eu penso, eu consigo. Até por isso que, assim, quando eu dou respostas prontas, sempre dá ruim. Mas se eu respondo uma semana depois, aí eu respondo na paz, né? Eu fico imaginando, eu queria que a gente conversasse disso, né? De como a gente vai criar esse afeto, tentar viver com isso, sendo alvo de muito ódio, né? Acho que talvez isso entre um pouquinho de teologia também, né? Agora é hora da gente viajar, né? Mas o que você acha? Você acha que é assim também? Que a gente tem essa dificuldade com afeto? Sim, eu acho que, né, começando com o exemplo que você deu, eu acho que a Uhum. gente está vivendo num mundo, a gente é construído num mundo de ódio e de intolerância, principalmente isso que a gente está, nessa época que a gente está. Então, como que a gente fica imune a isso? Então, assim, eu acho, eu vou ser bem sincero, eu acho muito compreensível, sabe? Eu acho que quando eu escuto alguém falando fogo nos. Eu tenho uma dificuldade com essas expressões, fogo nos Aham. fascistas, fogo nos racistas, e por favor, me entendam. Eu tenho, porque eu até acho que eu até comentei, hoje eu fiz um comentário desse, inclusive, acho que foi na página do Maronildo, que está aqui com a gente. É, mas eu compreendo porque a pessoa, porque a história da pessoa, ela é recheada, ela só teve ódio. Como é que você vai, assim, como que você responde a isso? Realmente você vai, eu vou responder o que eu vou falar que agora vai dar uma merda. Como que eu Ah, vou dá nada. responder a um como que eu vou responder a um PM que está com um fuzil na minha cabeça? Eu vou entregar uma florzinha para ele? É igual eu falei, aquela questão de não ser passivo, né? Ser afetivo não quer dizer isso. Mas eu Uhum. compreendo. Mas eu acho que a gente tem que canalizar o nosso ódio e a nossa intolerância para as violências, tá? Para as violências sociais. Então eu quero fogo no racismo com toda certeza. Eu quero fogo Uhum. no fascismo com toda certeza. No machismo, na desigualdade social, na exploração, sabe? Seja ela qual Uhum. for, na xenofobia, qualquer coisa, qualquer violência, sabe? Qualquer cárcere Uhum. social que priva a gente, né? Porque um cárcere nada mais é do que aquilo que priva a gente da nossa liberdade. Então, Uhum. a gente é permeado na sociedade, a gente criou 1 milhão de cárceres, né? Então, Uhum. eu acho que a gente tem que canalizar esse ódio para a coisa certa, porque senão, novamente, a gente vai, a gente vai atacar e aí vai ser uma guerra sem fim. E aí, às vezes, vai ser uma pessoa, um grupo social que tem a melhor motivação do mundo, que está do lado certo da história, mas aí que está lutando com a mesma arma que aquele tanto está querendo combater do outro. Então, Uhum. assim, eu compreendo, sabe? Eu compreendo os nossos ódios. Eu também não sou uma pessoa, tipo, das mais pacíficas do mundo. Eu chego um Uhum. momento, tem alguns momentos que a vontade de dar é de eu dar na cara da pessoa, falar assim, meu querido, não. Mas e assim vai funcionar? O diálogo vai Uhum. funcionar dessa forma, entendeu? As nossas lutas vão funcionar assim? Aí eu acho que a gente cai no próprio, sabe, no próprio erro que a gente está tentando combater, né? Uhum. Então, e com esse mundo, porque é igual como a gente está falando desde o início, a gente está recebendo esse ódio. Então, assim, ninguém está imune. Quando eu vejo, Uhum. aqui, quando eu vi, para dar um exemplo, muito. Eu ia falar isso no sábado, né? E aí, só para reforçar, porque apareceu até no Fantástico, né? Aquela situação Aham. lá do Rio de Paz, do Antônio Carlos e Sim. tal. Aquela, né?
E aí, se a gente não tomar cuidado, eu fiquei tão irada, mas eu fiquei tão indignada com aquela situação, que é só uma situação perto de 1 milhão de situações, entendeu? Então, se a gente não tomar cuidado, a vontade que dá é de, em vez de ser, tipo, sabe, querer transformar a coisa pela motivação certa, a gente vai partir para agressão. Seja ela agressão física, Exatamente. seja ela, a gente vai julgar. Tipo assim, a primeira Ô, reação, se a Lili, gente não... sabe o que eu imagino? Se a gente não tiver o coração como aquele pai que fincou as estacas de volta, a gente finca no cara, né? A gente dá com a cruz Exatamente. na cara Não, dele, ou essa né? situação, ela ensina tanto, mas tanto, porque o cara estava permeado e recheado de dor. Ele tinha todos os motivos, na minha opinião, ele tinha todos os motivos do mundo para ele pegar a Sim. cruz e ele realmente ir para cima do cara. Entendeu? E ele, assim, e ele enfincou. E o que ele fala, e o que ele falou depois, né? Foi, você vê o depoimento dele depois, é incrível. É tipo assim, respeita. A gente não está querendo que você, eu não quero que você concorde comigo. Que bom que ninguém da sua família morreu, mas, tipo assim, respeita a minha dor, entendeu? Respeita a dor de mais de 40 mil famílias que estão sofrendo nesse exato momento só aqui no Brasil por conta, tipo Uhum. assim, sabe, de ter perdido uma pessoa que ama. Então, assim, que mundo que a gente tá. Então, eu acho por isso que pensar, né, ter um olhar sociológico afetivo, afetuoso para as coisas, eu acho que é importante, porque Uhum. a gente está assim, com ódio e intolerância de todos os lados. Então a gente precisa reagir Uhum. de alguma forma. E se a gente reagir com ódio, vai virar o que eu acredito que já tem virado. A gente vai caminhar a passos largos para a barbárie. Assim, sabe? Sim. A gente tá complicado. Ô Lili, e a gente pode trazer isso um pouquinho para teologia, né? Sobre como é que Deus lida com o pecado, né? E com o pecador, né? Eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas dizem assim, ó, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por que eu tenho dificuldade com isso? Porque eu sei que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Agora, a pessoa que está dizendo, ela muitas vezes mistura pecado e pecador na mesma panela, né? Digo assim, né? Então, assim, e é uma desculpa teológica para não amar, para um monte de coisa assim. Bom, mas Deus ele trata do pecado separadamente mesmo, assim. Deus tem ódio, né, ao machismo, tem ódio ao racismo, tem ódio ao egoísmo, tem ódio ao ser humano, ao qual a expressão? Ao espírito do ser humano egoísta, né? Mas Uhum. já o Joãozinho que é egoísta pra cacete, ele é vítima do pecado, né? Então, é importante que a gente pense pense não, né? Há pecado e pecados, né? O pecado é a desconexão com Deus. E os pecados são as consequências dessa desconexão. Então, alguém desconectado com Deus, ele pode ser egoísta, pode ser mentiroso, ele pode ser um milhão de coisas por conta dessa desconexão. O que a gente muitas vezes faz? A gente trata os pecados, né? Então, o cara tem um desvio ético, a gente trata esse pecado, né? O cara tá usando droga, é esse pecado, dos pecadinhos, né? Agora, o importante é tratar o outro, o pecado, que é a desconexão com Deus. Que a partir do momento que há uma conexão com Deus, automaticamente você melhora em relação a esses outros vacilos que se dá, né? Consequência desse pecadão. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente tem que fazer como Deus faz. E a gente tem que fazer como o Rage Against the Machine também, né? Que, embora as letras sejam uma parada muitas vezes pessoal, mas o nome da banda é Raiva Máquina, né? Não a maquinista, Exato, né? exatamente. E System of a Down, por exemplo, é o sistema que cai, mas não o cara que está inserido ali, né? Então a gente tem que tratar, por exemplo, mais a questão do racismo, entendendo que muitas vezes o racista, cidadão racista, vítima de um sistema de racismo, né? Então que, por exemplo, o machismo
mas que o mala, o macho escroto, às vezes ele é vítima de um sistema de racismo. E, cara, eu vou confessar que eu só entendi isso na prática lá na África, quando pô, você sabe a história lá, mas os líderes religiosos torturavam crianças e tudo mais, né? E uma vez um rapaz perguntou para mim se seria legal ter alguém como aquele pastor que ficou famoso, americano, que vai armado e faz uma milícia lá. Você assistiu esse filme? É um pastor... Redenção. Isso, exatamente. Aí a pergunta era, será que um cara igual aquele armado podia dar jeito nessa situação, né? Eu fiquei pensando assim, porque no meu coração tinha raiva. Então a raiva te ajuda a querer eliminar, né, o problema. Só que, cara, a gente poderia matar 55 milhões de pastores ali, a gente não ia acabar com o problema da teologia da prosperidade, da bruxificação de crianças, que esse é o sistema, é a máquina. Né? Então, assim, assim como fazer 1 bilhão de orfanatos não ajuda, porque então a gente vai colocando crianças, crianças, crianças e ninguém enfrenta a máquina que produz órfãos, né? Então a nossa luta tem que ser essa, uma luta à máquina, né? A máquina opressora, ao sistema opressor. E por mais difícil que seja, porque a gente olha para o você usou a expressão, né, do policial com a 12 apontada na cara, ele é a personificação do sistema. Né? Então a gente quer acabar com ele, persona. O problema é que, meu, aí você acaba com ele, parece que nascem 10, porque Exatamente. o sistema é que é apodrecido, né? Então, eu acho que é importante que a gente possa entender isso, que às vezes até o agressor é vítima, até o machista é vítima. A gente precisa combater os machistas, porque eles podem se tornar violentos, é crime, um monte de coisa, mas não basta. É importante combater sistemas que produzem essas realidades, né? E aí, eu acho que para com a pessoa física, né, o CPF, como diz aí a galera, o CPF é com afeto. Por mais que o cara seja um escroto, né, dá para ir com afeto. Agora, a máquina, o sistema, eu acho que já sem afeto. Vamos dar no meio, né? Tipo, é claro que não é usando, né, aquelas expressões, vamos explodir tudo, não é nesse sentido, né? Mas Dá até vontade, mas a gente sabe que não é por aí. e tem uma coisa também que eu gosto muito de um escritor, o Jacques Ellul, né, que escreveu Anarquia e Cristianismo e todos os outros, né? Ele era um anarquistão mesmo mas tem uma coisa que eu acho super legal na história dele, é que de repente teve a Segunda Guerra estourou e os alemães invadiram a França. E ele, meu, era o cara que escrevia sobre a pacificação, sobre a anarquia pacífica, não sei o quê. Mas, mano, diante de uma agressão de tal tamanho, se perdeu a possibilidade de diálogo. Então, assim, né, é importante que a gente fale isso também. Uma sociologia de afeto, ela é enquanto a gente está numa sociedade equilibrada e a gente acha que o nosso sistema democrático é um sistema equilibrado. Como já disse alguém, né, de todos os das piores coisas, a democracia é a melhor, né? É a melhorzinha que está tendo, a menos pior. Então, assim, o que eu queria dizer que há momentos, por exemplo, de governos totalitários, de totalitarismo mesmo, de fascismo, que aí muda, infelizmente é preciso que mude o modo com o qual a gente observa, né? Porque aí já eles também mudaram o modo com o qual agem, né? Com brutalidade e tudo mais. Então, essa é a pergunta que faziam para o Jacques Ellul. Pô, mas o senhor fica nessa de paz, mas na hora que dá os nazistas entram aí, o senhor pega em arma? Pô, mano, os caras entraram, velho, eles invadiram, né? Mudou o sistema, né?
Então, assim, a gente tem que orar e pedir a Deus e também buscar um processo democrático nesse país, né? Porque senão a gente não dá conta. E é isso que eu queria perguntar para você, porque os extremos se acentuaram, né? E aí tem gente pedindo intervenção militar, tem gente que propõe intervenção comunista, intervenção. Eu não vi ninguém propondo intervenção comunista, mas eu tenho certeza que tem, né? Porque tem de tudo. Então, tem gente que propõe intervenção alienígena, tem gente que quer ir para a guerra mesmo. Tem uns 300 que a moça foi presa hoje, que eles estavam armados lá. Agora é 299. É, essa piada foi. Agora já é 299. E a gente está numa época desses extremos, né, que se acentuaram no Brasil. Você acha que aqui no Brasil a gente tem uma possibilidade de equilíbrio? Sim. Ou a gente vai precisar de muito afeto até reconstruir isso que foi rolando, que foi acontecendo? Eu acredito, Gito, que é um exercício, sabe? Porque se você me perguntasse, então tá, muito bonitinho esse papinho seu de sociologia do afeto, de olhar as relações, de olhar tudo com um olhar mais afetuoso. Muito legal na teoria, né? Mas como que a gente faz isso na prática? E aí essa pergunta sobre o Brasil, meu querido, aquela assim, vou ficar devendo, mas assim, eu acho que é um exercício. É um exercício de empatia, é um exercício de escuta. A Bel falou isso gostei muito de uma parte que ela falou sobre isso na live, né? Ela tá falando sobre machismo e tudo, mas é uma questão de acolher, tipo, a história, da gente, da gente ler mais, a gente pesquisa. É um exercício que a gente faz ao ponto da gente começar a novamente humanizar o nosso olhar. Porque o nosso olhar está muito viciado, sabe? Ele está muito viciado no papum, sabe? Agora, a nível de Brasil, assim, eu vou ser bem sincero, essa dualidade toda que tem não só na política, né? A gente já não vê isso mais só em questões políticas, a gente vê isso aqui ou é isso aqui, né? Eu brinquei, né, sobre os tons de cinza, mas, tipo, realmente não é isso, né? Tem vários tons de uma mesma cor, né? Para ninguém ficar associando com o filme, tipo, o azul tem vários tons de azul. Então, então assim, eu vou ser sincera, eu não tenho, eu tento, eu ainda falei isso com uma pessoa ontem, eu tento ter esperança, porque eu não tenho certeza, mas não sei se foi o Leonardo Boff ou se foi o Rubem Alves que disse que ele pode até perder a fé dele, porque essa Deus ajuda a resgatar. Agora, quando ele perder a esperança, aí acabou para ele, entendeu? Aí acabou tudo. Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer de empatia, é um exercício que a gente tem que fazer de escuta, e de olhar as coisas com esse olhar, né? Tipo, de ter esse olhar. E quando eu falo sociológico, né, mas esse olhar, né, mesmo com mais afeto, né? Sem tanto ódio. E aí, quando você falou da máquina, né? É justamente isso. A gente odiar, a gente não tolerar as violências, né? E como você deu o exemplo do lance do policial e tal, é como se fosse um tumor, tipo assim, você tá com você foi diagnosticado com um tumor, eu não mato você para acabar com o tumor, eu vou matar o tumor, entendeu? E a partir desse processo, eu vou tendo condições de fazer com que outras pessoas não tenham mais tumores, com que as pessoas tratem os tumores que ela tem. Vai resolver eu te matar? E aí vai resolver o problema do mundo? Ninguém mais vai deixar de ter tumor por causa disso? Porque se fosse assim, a gente matava a primeira pessoa que tinha dado Covid, e aí já pronto, resolvia. tá ótimo. Não é assim, né? Então, assim, a gente tem que ter, né? A gente tem que voltar a humanizar o nosso olhar, sabe? Para a gente poder combater, como eu disse, eu acho que com as armas certas. E eu acho que falta muito, sabe? Falta muita empatia, falta muito a gente se colocar no lugar do outro, tentar ao máximo, pelo menos, né? Essa escuta, né? O acolher da história. A gente que trabalhou em causas humanitárias, né? A gente... quantas histórias a gente não tem para contar? Assim, quando você falou, tipo, do seu encontro com o sagrado, os maiores encontros com Cristo que eu tive foi, tipo, numa história de alguém. Sabe, quando a minha primeira viagem, né, nesse sentido,
foi lá em São Gonçalo, para uma favela, para uma comunidade no Rio de Janeiro, que eles tinham... a comunidade toda, ela sobrevivia por conta de um lixão que tinha lá do lado. Então a gente protagonizou, tipo assim, as cenas, sabe, mais difíceis, né? Eu, tipo, testemunhei cenas dificílimas, e foi só o meu primeiro contato, né? Eu tinha acabado de sair de casa, eu estava conhecendo o mundo, né? E aí, quando você senta, sabe, do lado de uma pessoa, e você conhece a história dela, e você conhece, tipo assim, o porquê, e a gente julga menos, a gente que esse olhar viciado que a gente tem de sempre estar julgando, de sempre estar querendo, a primeira coisa é tacar uma pedra, é falar, não, mas não é assim. Assim, e aí a gente começa a novamente humanizar o nosso olhar. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? E a nível de Brasil, como você perguntou, eu não faço a mínima ideia, porque eu acho que a gente realmente está num momento muito difícil, de muito ódio pessoal, né? A gente não está com ódio das estruturas, a gente não está com ódio. A gente quer fogo nos racistas, a gente não quer fogo no racismo, entendeu? Mais uma vez, sabe, eu compreendo a expressão, eu não sou contra ela nesse sentido, mas é porque quanto mais humanizado a gente voltar a ser, acho que a gente consegue ir pelas vias corretas. E aí a gente consegue, de fato, transformar a sociedade. Aí eu não vou transformar só isso aqui, ou só o meu grupo, ou só esse grupo, a gente consegue ter uma transformação. E a gente consegue ir se livrando desses cárceres, né? Tem uma das passagens da Bíblia, né? E nós estamos falando aqui, nós somos, né, cristãos. Tem uma passagem que Jesus fala que é uma das minhas preferidas, e que ele fala que foi para a liberdade que eu vos libertei. E aí a gente fica vendo esse mundo que tipo tá cada vez produzindo mais cárceres e mais aprisionamentos. E aí vem Jesus e fala, olha só, gente, sabe aquela cruz? Sabe aquela cruz que aquele cara tentou levantar uma após uma, sabe? Para mim o símbolo da cruz ele tem, né, significados incríveis. Inclusive com todo respeito a toda e qualquer outra, né, manifestação religiosa. Mas Jesus fala, olha, não foi tipo assim, para vocês viverem nesses cárceres que eu libertei vocês, sabe? Que eu fui conduzido até a cruz e que eu morri naquela cruz, e todo esse significado, e para alguns tem significados diferentes, e ok, mas foi para vocês serem livres. Não para vocês serem livres de uma coisa e cair num outro cárcere, e cair numa outra prisão, entendeu? Então, assim, E aí, por isso que a gente luta tanto contra o racismo, contra o machismo, né, contra a xenofobia. A gente luta tanto contra a desigualdade, que para mim, acho que a grande questão do mundo é a desigualdade social. Por isso que a gente luta contra, né, contra a miséria, contra a pobreza, e tudo que está, né, promovendo essas coisas. Então, eu tenho ódio, sim. Eu, apesar de... né, de tentar, apesar de estar nesse processo de humanizar o meu olhar e dele ser mais afetuoso, eu tenho ódio e uma extrema intolerância sobre essas violências sociais que a gente tem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, é canalizar, né, para o que tem que morrer. A gente tem que combater o tumor, né? E não a pessoa que está, tipo, né? E não a pessoa que está... Por N motivos. Se é por, sabe, se é por ignorância, se é por uma questão estrutural, porque é a forma com que ela aprendeu. Então, assim, eu já fui racista, sabe? A gente que é branco está numa construção para a gente deixar... Tipo assim, vocês que são homens estão numa construção para deixar de ser machista. Então, sabe, a gente, sabe, tá sempre numa construção para a gente deixar de ser, tipo assim, de praticar essas violências sociais que a gente pratica. É um processo. Então, assim, por que não olhar de uma forma afetuosa para o outro, já que eu também estive nesse processo? Já que eu também, tipo assim, sei como é que é, e se eu mudei, e se eu converti o meu olhar para essas coisas, por que não as outras pessoas? Eu acho que assim a gente muda o mundo. Mas se a gente for combater ódio com ódio, aí eu acho que vai ser o fim, sabe? Aí vai ser uma guerra, vai ser uma barbárie, vai ser o fim mesmo da humanidade. Se eu não me engano, foi o Gandhi que disse que olho por olho ficaremos todos cegos, né? E Paulo também disse que não era para pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, que é uma parada que eu sempre faço uma análise do tão difícil que é, né? O quão difícil é, né? Pagar o mal com o bem, porque o que a gente geralmente acha é que se a gente não paga o mal com o mal, isso já é o bem. Mas a proposta do evangelho não é essa, né, cara?
A gente não... Por exemplo, você é violenta comigo, e eu acho que eu não sendo violento contigo, eu não paguei o mal com o mal. Mas essa é só a primeira parte da história, né? Porque a segunda parte é Sim, agora eu tenho que pagar o teu mal com o meu bem. Então, além de eu não ser violento exatamente. contra você, agora eu preciso ser alguém que pratica bondade para você, né? Então, isso é E uma sabe por coisa que, muito legal. que eu gosto muito do exemplo? A gente tem exemplos né, na história incríveis, e eu também gosto muito de Jesus como exemplo, Aham. porque justamente pela humanidade dele. Porque Jesus é aquilo que a gente estava falando da diferença entre ser afetuoso e ser uma pessoa passiva, né? Tipo, ser Aham. blasé, porque as pessoas acham que ser afetuoso é tipo é ser blasé, é estar em cima do muro, é Aham. ser tipo o bobão da. Não, tipo assim. E aí Jesus é esse grande exemplo, né? Ele, tipo assim, Sim. ele foi humano, então ele sofreu, ele ficou com muita raiva, ele bicou o pé no templo lá e falando, gente, ó, meus coleguinhas, aqui não é lugar disso aqui não, vocês vão comercializar lá, É. pra... aqui é, né, é lugar de oração, entendeu? Aham. Então Jesus ficou com raiva também, Jesus, ou seja, e mesmo assim, ele não deixou de ser uma pessoa afetuosa. Mesmo assim, ele não Sim. deixou de ser amoroso. Os confrontos que ele dava, a forma com que ele fala, ele sempre foi uma pessoa amorosa. Então, assim, não deixa de ser um exemplo para a gente também, Uhum. para a gente entender que a gente pode lutar, que a gente pode protestar, e a gente vai fazer isso, que a gente pode, mas com compaixão, mas com Uhum. empatia, mas com afeto. Porque uma coisa Uhum. não exclui a outra. E quando eu falo que a gente tem esses problemas de conceito, é justamente porque a gente está tão dualista que, tipo assim, se eu não sou bom, eu sou mal. É uma coisa ou outra. Mas É. as coisas elas não excluem a outra necessariamente. Então, assim, eu Uhum. posso, tipo assim, sabe, eu posso ficar com raiva, entendeu? Eu posso, mas aí, tipo assim, né, trazendo para a Bíblia, tá, você pode ficar com raiva, mas você não precisa pecar por causa disso, entendeu? Tipo assim, você não Uhum. precisa ir lá e, tipo, e regaçar por causa. Não. Então, assim, a gente consegue, se a gente se exercitar, a gente consegue ter esse olhar, construir esse olhar, mesmo no meio da luta, mesmo no meio do protesto, mesmo no meio Uhum. da não aceitação dessas violações, dessas violências sociais que a gente vive, que são muitas, muitas. A gente Uhum. pode escolher as causas que a gente quer lutar, porque se tem uma coisa que infelizmente tem no mundo, são violências, né? São Sim, cárceres aham. que estão, tipo assim, nos deixando extremamente, tipo, privando a gente da liberdade, né? Que é a liberdade que a gente quer, que a gente sabe que é que Cristo quer pra gente, entendeu? Então a gente tem que Uhum. lutar com isso. Só que eu acho que a gente tem que lutar sem menos ódio, com Eu lembrei de menos uma ódio. frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim, ó, ai que endurecer, pero sem perder la ternura jamais. Brincadeira, não foi a Madre Teresa, não. É porque se fala quem foi, a Se pessoa... fala quem é, vai dar problema. ah, Deixa a mas, Madre Teresa. mas é verdade, né? É a questão de... Cara, se é uma verdade, não importa quem disse, né? Isso é uma verdade. Tem que endurecer, mas sem perder a ternura, sem perder na nossa conversa aqui o afeto, né? Exatamente. E essa capacidade de se indignar diante de um sistema horrível, né? De uma maldade imposta. E eu queria falar também, Lili, sobre o fanatismo dos nossos dias, né? Porque eu gosto muito do Amos Oz, que escreve sobre fanatismo, e Ah, ele quero ler ainda, diz, não li ele. É muito nossa, bom, né? precisa muito ler. E ele fala que o fanático ele é um ponto de exclamação ambulante. Ele não tem a possibilidade de vírgula, de ponto final, né? É o que está dito, está dito. E aí o que eu gostaria de falar é que nossos dias são dias de muito fanatismo também, né? Em que as Sim. pessoas elas têm a condição de representar pontos de exclamação, como esse que foi posto aí. Então, eu acho que a gente tem condições de propor algo para além dos pontos de exclamação, que é a vírgula, é o É os diálogo, três né? pontinhos. Os três pontinhos. E os nossos Exatamente. dias, eles são dias de muito fanatismo e de uma radicalização do discurso, né? Então tá tudo radicalizado, esquerda, direita, centro, tudo é radical, Uhum. né? Assim, se você vai defender uma causa, por mais que ela seja, ao seu ver,
boa, você pode defendê-la com afeto, não precisa ser radical. Mas está tudo tão sem afeto, né, cara? Tá tudo tão pesado que... Ah, você deu uma travada, você deu uma travei. travada agora. Tá tudo tão assim... Até perdi o que eu ia falar aqui, mas você entendeu, né? Sim, sim. Na verdade, eu acho, para mim, mais um dos grandes males, né? Tipo assim, essa questão do fanatismo, né? E isso é uma coisa que cega a gente. Se a gente for trazer isso para qualquer outra coisa, tipo assim, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito do futebol. Imagina, eu sou corintiana, você é palmeirense. Então, tipo assim, imagina se a gente se a gente está trabalhando no fanatismo, isso cega a gente de tal forma. Beijo, cunhado, antes que eu veja aqui o Roto fazendo graça e tô mandando beijo pro cunhado. E pro Nilton também, que os dois cunhados estão aqui. Olá! E aí, tipo assim, isso cega a gente de tal maneira que a gente simplesmente se mata. Mesmo a gente sendo amigo, mesmo a gente tendo tido uma construção, uma história, sabe? Eu acho que a gente tem um péssimo hábito de a gente demonizar tudo aquilo que a gente desconhece. Por isso que eu bato nessa tecla. Não que eu seja, tipo, nossa, a intelectualizada, a que sabe. Não, não é. Justamente por isso, porque eu acho que a gente tem que aprender a conhecer as coisas. Não só, e quando eu falo conhecer, estou falando, né, ter contato, mas, tipo, apreender aquilo. No sentido, tipo assim, sabe, daquilo também, sabe, daquilo entrar em você, de você refletir sobre aquilo, analisar sobre aquilo. Então, se a gente não faz isso, a gente demoniza qualquer coisa. Aí se eu falo que eu sou feminista, nossa, uau. Aí se eu falo que eu sou cristã, e se você é ateu, nossa, mas esse papinho de Deus, tipo, eu não quero. Ou se eu falo que você é ateu, se você fala que é ateu e eu sou cristã, eu já falo, nossa, como assim você é ateu? Mas não sei. E aí a gente fica com essas coisinhas, e aí a gente fica aqui, ó, aqui no superficial, entendeu? Aqui. E aí, isso vai se intensificando de tal forma que eu acho que vai gerando esse fanatismo, assim, sabe? Do tipo, olha só, é o que está em voga hoje, é a minha opinião. A gente está fanático em opinião. Tudo é minha opinião, não tem nada que faça. Não, então tá, ok, isso aí é a sua opinião. Então vamos cada um viver a sua própria vida, todo mundo nas suas casinhas, e, tipo, né? E pronto, porque aí ninguém se relaciona. Só que o lance, meus Exatamente. queridos, é que nós somos seres relacionáveis. A gente não sobrevive sem uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que é muito A não prejudicial esse ser, fanatismo. a não ser quando há uma possibilidade que a pessoa queira ganhar o debate e perder os afetos, né? Sim, Perder os amigos, né? Aí, cara, é quando entra a frase do meu amigo Cello, que é todo fanático e revolucionário também é solitário, porque é difícil, você nunca vai encontrar iguais, né? Aliás, sim. você encontra os teus iguais, mas aí você vai fazendo a análise dos mais iguais entre os iguais. E aí, quando você vai fazendo isso, quando você vê, você está sozinho, num asilo, Sim. e você ganhou Porque, todos os debates e perdeu todas as pessoas. porque sempre vai ter uns choques de percepções, gente. Como eu disse, a gente a gente é a soma um milhão de categorias. Então, se eu sou, vamos para o nosso exemplo, se eu sou uma fanática pelo Corinthians, ok, eu estou aqui com a minha galera do Corinthians, ó. Só que aí essa galera aqui, ó, esse aqui tem uma outra percepção, esse aqui é de um outro partido político, por exemplo, esse aqui, ele é de outro país, então a carga cultural dele é diferente. Um é da Gaviões e o outro é da Camisa 12, já dá treta. Não, um é da Antifa e o outro é tipo, Bolsonaro. Então, tipo assim, e aí, meu filho, vai ter esses choques de percepções, porque a não ser que a gente consiga estar com alguém que tem todas as categorias iguais à nossa, o que é impossível, porque mesmo que eu encontre alguém que tenha todas as categorias igual a minha, ela não teve a mesma história que eu, ela não nasceu na mesma família que eu, na mesma cidade que eu. Então, assim, a gente tem que, se a gente, tipo, não mudar esse olhar que a gente tem, a gente vai continuar, tipo assim, a gente vai cair nesse fanatismo, seja ele com uma coisinha pequenininha, e aí acabou o diálogo. E aí, se acabou o diálogo, das maneiras que a gente tem de poder transformar de alguma forma a sociedade que a gente está, né? Que a gente tá. Então, eu acho
que é uma doença, né? O fanatismo é uma doença dos nossos dias, que assim como o ódio, né? Tipo, né? Como esse ódio desenfreado, quando eu falo dele, eu estou falando do ódio ruim, né? Que a gente falou de ter ódio sobre, né? De ter ódio das violências, mas esse ódio que faz com que, tipo assim, eu te ofenda de graça, sabe? Absolutamente, é gratuito. A gente está vivendo um ódio gratuito, uma intolerância gratuita. Tipo, pra quê? Onde que a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar em algum lugar? Só para eu ganhar? Ganhei a discussão. Ei, que legal. E também a gente tem uma questão de um fanatismo que as pessoas acham que existe um fanatismo de direita, um fanatismo de esquerda, mas há um fanatismo contra o fanático, né? Em tudo está tendo esse fanatismo, e um estranho fanatismo preenche os nossos dias, o ódio fanático contra a moral, especialmente a moral cristã. Chesterton. Eu não sei o que isso tem a ver, mas vamos continuar aqui. Eu não consigo ler os comentários, que senão eu vou perder minha linha de raciocínio, mas aí depois, se quiser voltar, mas é que... Lili, você sonha com um reino de justiça, que é o reino de Deus? Sim. Acho que depois de tanto... Acho que não só depois de tanto, todo mundo deveria ter essa causa, né? Eu acho que dentro dessa grande causa da justiça, tem 1 milhão de outras, né? Que a gente pode escolher lutar por ela. Mas eu acho que, eu acredito muito, né, que a nossa luta tem que ser uma luta por justiça, uma luta por igualdade de direitos, uma luta por equidade, né, uma luta por promover a dignidade humana. E com isso, a gente está falando de 1 milhão de coisas. Então, assim, a gente tem a Pri aqui, que é lá do Projeto Ninho, a gente tem a gente que está com a Religar, eu estou fazendo um curso sobre escravidão moderna e tráfico humano, que é muito bom, de uma ONG. Então, assim, a gente pode, né, querer militar e querer lutar, porque causa é o que não falta. Eu acho que todas elas estão debaixo do grande guarda-chuva da justiça, né? Então, assim, é o reino de justiça. Nós somos um reino de justiça. Então, não dá para eu ser de um reino de justiça e dizer que eu sou filha de um rei da justiça e não promover isso aqui. Eu acho que é muita incoerência. Então, tipo assim, sabe? Então, tipo, sabe? Faz o que você quiser da vida, mas também não fica debaixo de uma grande camada ou de uma grande instituição. E outra coisa, até anotei isso para falar, né? A gente vai falando, às vezes a gente se perde. Essa questão, né, da justiça, ela não é institucional, entendeu? Tipo assim, não é por um sistema, não é por uma ideologia, não é por uma religião somente, não é por uma teologia. A gente quer construir uma sociedade em que as pessoas sejam livres, em que as pessoas são o cerne, entendeu? É para as pessoas, é para gente como a gente, entendeu? É para todo mundo. Então, assim, é para promover dignidade humana, não dignidade da instituição tal, não dignidade política, não dignidade ideológica, não dignidade da religião tal. É da pessoa humana. Então, assim, eu acho que eu acredito. Eu sou eu tenho inclusive, eu tenho tatuado aqui a palavra utopia. E aí não vou entrar no mérito, tá? Não vou da questão da utopia e tal. Eduardo Galeano, eu sou fã do conceito do Eduardo Galeano, mas enfim, eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho a esperança de Rubem Alves, eu tenho a utopia e eu tenho, tipo, um exemplo de Cristo, sabe? Que me ajuda, e mais um monte de outras figuras que eu tenho, que eu fui construindo, para que eu acredite, né, que a gente pode ser, que assim na terra como no céu, possa haver justiça. Eu não sou cristã sentada aqui esperando, tipo, ou Jesus voltar, ou senão eu morrer, aí eu vou brincar de ciranda com Jesus lá no céu. Não, eu estou aqui para promover justiça, a gente está aqui para fazer isso. A gente está aqui para ser parte, para ser promotor dessa dignidade humana, então eu vou fazer isso. E aí custe o que custar, né, meu anjo? Porque, né, aí a gente tem as pedrinhas no caminho, né? Mas eu acredito sim, eu acredito na justiça.
E eu acredito na gente enquanto seres que podem promover a justiça. Pois é, eu também, Lili, eu vivo por essa causa aí. Mas assim, fora das análises teológicas e fora dos embates ideológicos, né? Eu faço alguma coisa da vida, né? Eu vou pra rua, eu vou para as quebradas, né, velho? Eu tento andar do lado do empobrecido. A minha moral cristã, ela tá no servir ao meu próximo. Então é assim que eu vou fazendo, né? Sim, e aí a gente entende que não, a gente não precisa de reputação, sabe? Porque, tipo assim, enquanto tem um monte de gente que é cristão, tipo assim, que tá demônio... Vou dar o meu exemplo. Como disse C.S. Lewis, a melhor história que eu posso contar é a minha, né? Que está demonizando o fato de eu dizer que eu sou cristã e feminista, só que mesmo enquanto tem um monte de gente falando que, né, tipo, torcendo o nariz para isso, se eu nessa posição conseguir fazer com que uma mulher, tipo, se livre do cárcere do machismo estrutural na nossa sociedade, não tem problema. Tipo assim, eu fico com o rótulo. É claro que isso não é fácil, é claro que isso também é um processo, porque, tipo assim, eu não sou tão bem resolvida assim, não. Mas eu prefiro, se é para eu escolher, sabe, eu prefiro. Se é para eu escolher ser chamada de comunista, mas eu tá igual você, a gente tá lá na vala, ajudando quem precisa, ou a gente tá, tipo assim, resgatando, ou a gente tá, entende? Ou a gente tá trazendo as pessoas, ou a gente tá, né, nesse processo, inclusive, né, aprendendo com elas nessa troca, né? Porque eu não sou salvadora de nada também, né? A gente está nessa troca para a gente conseguir ajudar uns aos outros. Então, assim, a reputação é que fique para lá, entendeu? É pelas pessoas, entendeu? Assim, é a elas que cabem, de fato, a nossa luta, assim, é por elas, né? É pela gente, né? Então, acho que é muito mais do que a falta de conhecimento, o fanatismo, né, o ódio, a intolerância, todas as coisas que a gente pontuou aqui. Isso é muito mais importante para a gente, que inclusive a gente particularmente, que milita nessa causa, né, nessas causas mais sociais. Então, eu prefiro, assim, eu prefiro. O Marcelo está falando sobre moral cristã, que tem tudo a ver no assunto. Talvez. Mas quem conhece o modo pelo qual tem sido posto, Marcelo, sabe que é só para você criar um diálogo de oposição ao que a gente está propondo aqui, porque é o que você faz, mano. E é ruim de dizer isso numa live, mas é o que você faz. Você vive disso, você curte causar, mano. E ofender as pessoas e essas paradas aí. E isso pode levar a gente a uma solidão, mano. Eu não queria que você ficasse assim. Queria que você perdesse as batalhas intelectuais e tivesse gente perto, mano. Eu me afastei porque você venceu as batalhas. Prefiro perder. É isso aí. Lili, acho que já valeu demais aí, viu, pela tua Só para finalizar, só para finalizar, não é em cima do que você falou, não, mas acho que só para a gente ter um fechamento aqui, até porque a gente fala um monte, né? Aí só para a gente fechar aqui, assim, né? Eu acho que eu continuo acreditando, Gito, apesar da quantidade de diferenças que a gente tem, eu falo isso muito com uma pessoa, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E tem sim um monte de coisa que nos separa. Mas o meu desejo assim, é que a gente possa, cada um com seu alimento, cada um com as suas percepções de vida, que a gente possa sentar na mesma mesa e conseguir comer junto, né? Que a gente possa, que o que nos une, que a gente possa se apegar mais ao que nos une do que o que nos separa. Porque aí, de fato, a gente vai conseguir agregar em vez de, tipo, excluir, entendeu? E aí a gente vai podendo construindo uma sociedade com mais afeto, né? Vai tendo um olhar, né, social, sociológico com mais afetividade. E é isso. Valeu, Lili. Obrigado, viu, por sua participação. Obrigada, gente. Aqui. Que coisa boa, viu? Obrigado por você ficar comigo até às 11h da noite e construir, né, junto, viu? Obrigado por você insistir em mim, na nossa amizade, apesar de muitas barreiras.
Sempre bom estar perto de você. Obrigada pelo convite, pela galerinha que veio aqui, tipo, né, é sempre, é muito, essas trocas são muito boas, né, a gente aprende muito, a gente vai dormir pensando nessa, eu sou assim, que eu vou dormir pensando nessas coisas, e aí a gente vai podendo cada vez mais trocar mais, né, obrigado pelo convite, eu relutei um monte, porque como eu falei, é minha primeira live, eu nunca fiz isso na vida, Mas tá mas bom. eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente desse espaçozinho nosso para a gente poder trocar. Beleza, Lili, fica com Deus, viu? Bom demais. Gente, um beijo. Beijo, amor. Olha esse último comentário, hein, gente. Ah, eu também acho. Ô, velho, você é um caboclo de sorte aí nos Estados Unidos, mano. Deus te abençoe, viu? Assim que o Trump liberar, a gente vai aí dar um rolê aí para poder conhecer você, tá bom, mano? Um beijo, gente. Obrigada por ter ficado aqui até essa hora. Obrigada por ter insistido na gente, que deu umas treta aí no começo. Mas é muito bom mesmo. Beijo, Pri. Beijo todo mundo. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Mas sintam-se abraçados com muito afeto. Valeu! Beijo. Agora sou eu. Como é que eu desligo isso aqui? Ai, gente, me ajuda, que eu não sei sair daqui.